Santa Cruz das Palmeiras, 26 de agosto de 2020. Há 136 anos nascia a paróquia de Santa Cruz das Palmeiras, a nossa paróquia Santa Cruz. A paróquia que tem sua história ligada de nosso povo. Sob a Santa Cruz, transformou-se na terra da fé, amor e trabalho. Bendita Cruz, Santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Está começando o Missão Vida. A riqueza de um povo é a sua história, e com orgulho a nossa cidade tem a sua ligada à nossa paróquia. Se fizermos uma caminhada histórica, começamos quando ainda éramos da Diocese de São Paulo. Veremos tantos testemunhos na luta pela edificação da igreja em nossas terras. A fé de tropeiros e desbravadores e a perseverança de um português. A luta de um padre para salvar seu povo, que mais tarde seria lembrado como mártir dessa terra. A devoção de uma condessa ao Sagrado Coração de Jesus e a construção de uma igreja que é o símbolo da nossa cidade. Sobre a sombra de nossa matriz, a cidade cresceu e a nossa paróquia encontrou lugar no coração de seu povo. Muitos párocos e vigários e até um bispo se revezaram ao longo de nossa história na administração e zelo de nossa paróquia. Homens que cada um à sua maneira ajudaram a edificar a nossa casa e torná-la forte como alicerces galgados na pedra de Pedro. Hoje vamos fazer um pequeno passeio por estes 136 anos e abrir as portas de nossa casa para receber você. Elton Michetti é estudioso e nos contará sobre os primórdios de nossa terra. A paróquia Santa Cruz é sua. Seja bem-vindo. Elton, quais os fatores humanos e econômicos que favoreceram a fundação da paróquia? Monique, quando nós falamos sobre a fundação da paróquia de Santa Cruz, nós precisamos voltar um pouquinho e falar sobre a fundação, o surgimento do município de Santa Cruz das Palmeiras, porque as duas histórias elas estão muito ligadas uma à outra. No início, onde hoje se encontra o município de Palmeiras, era uma fazenda que era chamada de Fazenda Palmeiras, que ela era de propriedade do senhor Manuel do Carmo Aparecido. Por volta do ano de 1850, ele faleceu. E aí seus herdeiros resolveram vender essa fazenda e dividi-la em alguns lotes. Foram aproximadamente 20 lotes. Mas nessa divisão da fazenda, ela foi dividida nesses lotes, porém, 3 pessoas se destacam quando adquiriram esses lotes, que é o tenente Batista Nogueira de Carvalho, o conde Carlos Monteiro de Barros e o português Manuel Valério do Sacramento. Quando houve a venda da fazenda, essa localidade onde estava a cidade, onde estava a fazenda, era cortada pelo rio, o Rio Palmeiras, onde hoje nós conhecemos como o Rio Pessegueiro. Ele nasce ali na fazenda São Carlos e ele vai desaguar no Rio Jaguari. Porém, naquela época, onde hoje é o Recanto da Biquinha, era um local de acesso aos tropeiros, porque Palmeiras ficava no caminho dos Goiáses. O que era o caminho dos Goiáses? O caminho dos Goiáses era um local, era um caminho oficial da corte portuguesa que levava os tropeiros viajantes rumo à província de Goiás, na época, que eles iam atrás da mineração. Então, Palmeiras sempre foi uma região muito estratégica. Naquela época, naquele momento onde existia esse local, onde que era propício para que os tropeiros, ali eles paravam, ali eles faziam a sua alimentação, ali era um local de descanso, de reabastecimento das suas forças, ali foram começando a surgir alguns pousos que foi crescendo. E ali, daquele local, começa a surgir a cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Por volta do ano de 1860 até 1875, começa a surgir as grandes fazendas cafeeiras do nosso município. Tudo decorrente
do ponto da localização estratégica do município. Então as fazendas vão surgindo. Primeiro surgem a fazenda Santa Veridiana, depois surge a fazenda Aurora, depois surge a fazenda Maracaju e por último surge a fazenda Palmares. E essas fazendas elas surgiram para o cultivo do café. Então grandes fazendas começaram a alavancar o crescimento da cidade e alavancar também a força daquele povoado que estava se formando. Então as pessoas que ali moravam, né, começaram a se organizar, porque uma coisa predominante da época era a necessidade da fé, de se vivenciar a fé. Então, o que acontece? Por volta já do ano de 1868, Manuel Valério do Sacramento, já morador daquela região onde hoje nós podemos dizer que a igreja, a Capela Santa Cruz, atual Capela Santa Cruz, Manuel Valério, ele tinha um oratório particular, um local de devoção, e ele pede junto ao bispado em São Paulo para que fosse autorizado o culto, né? Fosse autorizado que ali naquele local as pessoas pudessem fazer a sua devoção. Então, a partir daquele momento, é aceito, autorizado, e as pessoas da época, né, elas começam a se organizar para quê? Para edificar uma primeira igrejinha, uma primeira capelinha, onde eles pudessem, de fato, se reunir para celebrar a fé. E isso acontece liderados, a princípio, por Manuel Valério do Sacramento, mas conduzido e edificado pelo povo, pelas pessoas que moravam, que habitavam aquele local. Então aí a igreja autoriza, a igreja acolhe e oficialmente em 3 de maio de 1876 é inaugurada essa primeira capela, que foi dedicado a Santa Cruz pelas festividades do dia de Santa Cruz. Então essa data entra como data histórica e oficial do município de Santa Cruz das Palmeiras. Um pouco mais à frente, vai surgir na história da nossa cidade e, consequentemente, da nossa paróquia, a figura da Condessa Maria Eugênia Monteiro de Barros. Quais pessoas estavam envolvidas no processo de criação e fundação da paróquia? Monique, o processo de criação da paróquia, ele começa com a formação do patrimônio de Santa Cruz. Para que se chegasse à paróquia, era preciso caminhar diante do Império Português, das normas que regiam, né, administrativamente o país naquele momento. Então, o que precisava? Precisava se organizar o patrimônio. Como o município, naquele momento da história, existiam aquelas famílias que eram detentoras de terras, que ainda não estavam legalizadas, surge a figura da Condessa Monteiro de Barros, Maria Eugênia Monteiro de Barros. O que a Condessa faz? A Condessa propõe a organização daquelas terras, né? Então, ela começa, junto à comarca de Casabranca, ela oficializa, ela entra com um pedido de regularização dos habitantes dali que moravam próximos ao córrego das Palmeiras, e esses habitantes que moravam ali, cada um deles doam uma fração de terra para que se formasse o patrimônio de Santa Cruz. Ao todo foram 54 alqueires de terra, que oficialmente ali eles formaram o patrimônio de Santa Cruz. A partir do momento que foi regularizado o patrimônio de Santa Cruz, Palmeiras foi elevada à categoria de freguesia. O que significa isso? Era uma organização, era um estágio administrativo, né, para que caminhasse para a fundação da paróquia. E como a necessidade da fé sempre foi muito presente no nosso povo, com o surgimento, a elevação do povoado para a freguesia, os moradores, na época,
eles veem a necessidade de se construir uma nova capela maior para que conseguisse acolher todas as pessoas que já estavam morando na localidade. Então foi pedido junto ao bispo diocesano da época para que fosse autorizada a construção de uma nova capela. E assim foi feito. Então essa capela foi construída e foi coordenada todos os trabalhos e liderado toda a organização dessa capela pelo tenente Francisco José de Souza Pinto, que hoje nós conhecemos, que tem uma ruinha ali próxima à igreja Santa Cruz, que era o tenente Pinto. E ele que organizou, ele foi o zelador para a edificação dessa primeira capela. Conforme a fé do povo foi crescendo e o município foi se desenvolvendo, graças à influência da agricultura, principalmente da cultura cafeeira, a cidade, o município, né, aquele povoado, foi vendo a necessidade de se crescer também. Então, isso acontece na época que foi pedido junto ao bispo diocesano, Dom Lino Deodato Rodrigues, para que fosse elevado da categoria de freguesia à paróquia. E isso foi aceito pelo bispo diocesano. Então, oficialmente, em 26 de agosto de 1884, é aceito o pedido e fundada a nossa paróquia de Santa Cruz. Não é? Foi um momento de muita alegria, de muita festa para os moradores, para os habitantes daquele momento da nossa cidade, porque foi oficialmente fundada a paróquia de Santa Cruz das Palmeiras. Então, dia 26 de agosto de 1884 foi fundada a nossa paróquia de Santa Cruz e já nomeado o seu primeiro pároco. Nosso primeiro pároco foi o padre José Evangelista Franco. A Igreja Santa Cruz, primeira matriz de Santa Cruz das Palmeiras, foi inaugurada em 1894, no lugar da primeira capela, e preservou partes da antiga construção de 1876. A antiga capela não foi demolida, mas sim incorporada na construção da nova igreja, sendo o altar construído no mesmo local onde se encontrava o anterior. Aqui ao lado da Igreja Santa Cruz é possível ver onde ficava a primeira casa paroquial. Nela morou o padre Luiz Bartolomeu, o mártir palmeirense. Você sabia que está exposto no altar da igreja uma relíquia de Santa Cruz? Se hoje temos essa relíquia, deve-se ao fato de Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, ter ido até a Terra Santa para recuperar a cruz. Com o crescimento da população na cidade, foi necessária a criação de uma nova igreja. Sob a invocação do Sagrado Coração de Jesus, foi construída a segunda e atual matriz da paróquia de Santa Cruz, graças à condessa Maria Eugênia Monteiro de Barros. A benfeitora condessa Maria Eugênia Monteiro de Barros nasceu em 13 de novembro de 1848, na Fazenda Três Poços, no Rio de Janeiro. O primeiro projeto da atual matriz não foi aceito pela condessa, por ela achar que era simples e pequeno, com colunas ao centro. Então, o novo projeto foi encomendado a Joseph Fisher e a construção teve início em 1909, onde no dia 27 de dezembro, a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus teve sua pedra fundamental lançada. Imagine só, o nosso povo vendo aquela construção enorme e exuberante, surgindo entre meio ao centro da cidade. E quando foi inaugurada nas festividades de Natal de 1922, a matriz do Sagrado Coração de Jesus enriqueceu a cidade e a paróquia com uma igreja de proporções colossais e de belas colunas arquitetônicas.
Naquela época, não existiam cartórios para que os registros civis fossem feitos, então eles eram feitos na igreja. Nossa história é registrada desde a fundação no livro que chamamos de tombo. Eles guardam tudo o que aconteceu de importante desde a nossa criação. Agora nós vamos visitar o lugar mais importante da igreja. A nossa Capela do Santíssimo era uma das sacristias da igreja e foi modificada para poder receber Jesus Eucarístico. Antes, Jesus ficava no altar-mor. Aqui na Capela do Santíssimo, encontramos a imagem original do Sagrado Coração de Jesus, que é a mesma entronizada na igreja em sua inauguração. E aqui no altar-mor temos outra imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ela veio da capela da Fazenda São Carlos e foi doada para a paróquia Santa Cruz, depois restaurada. Passou a fazer parte do nosso principal altar. A sagração do altar-mor da Igreja Matriz deu-se no dia 9 de julho de 1946 e nele foram colocadas as relíquias dos santos mártires São Simplício, Santa Crata e Santa Fulgência. E você sabia que aqui atrás do altar-mor existem vidrais de São Carlos e Santa Cecília, fazendas que na época pertenciam à família da Condessa Monteiro de Barros. Além do altar-mor, temos outros altares laterais dedicados a São José e Nossa Senhora das Graças. Mas antigamente existiam outros altares do mesmo estilo em mármore branco que ficavam nas laterais da igreja. Estes foram retirados após o Concílio Vaticano II. Recentemente, na última reforma da igreja, outros altares foram construídos e agora são embutidos nas paredes. Todos os vitrais de nossa igreja são franceses e o seu colorido encontra-se radiante ainda depois de quase 100 anos. São uma verdadeira obra de arte. A Condessa Monteiro de Barros, infelizmente, não viu sua obra terminada. Antes disso, ela se mudou para a França e não retornou mais ao Brasil. Hoje, estamos acostumados com a comunicação instantânea, mas naquela época as notícias demoravam muito para chegar. Com isso, houve um curioso equívoco. Na inauguração em 1922, esse vitral, que é a visão de Santa Margarida com o Sagrado Coração de Jesus, foi instalado com uma homenagem póstuma enquanto a Condessa ainda estava viva na França, onde veio falecer em Paris em 10 de maio de 1925. Padre Luiz Bartolomeu, o mártir palmeirense, tem seus restos mortais depositados aqui, no altar da crucificação. Seus restos foram transladados do cemitério municipal em 25 de maio de 1997. Nesta mesma ocasião, foi inaugurada a sala de reuniões Dom Tomás Vaqueiro, bem como a sacristia, que recebeu o nome de Condessa Monteiro de Barros, e a reinauguração da Capela do Santíssimo Sacramento.